Jó, capítulo 2, verso 9 e 10. Abre a Bíblia, Salmos, anda para a esquerda, é Jó. Bom, aqueles que têm... Oremos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra que Tu colocaste no meu coração. Que Teu Espírito Santo venha abrir o entendimento da Tua igreja nessa noite e venha iluminar a Tua igreja a receber a palavra que será proclamada nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Vamos ler mais uma vez? Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Hoje nós vivemos uma cultura do cancelamento. Você tem que tomar muito cuidado para falar algo, postar algo nas redes sociais, defender uma ideia, pois as mídias sociais, em instantes, enchem a sua rede social de opiniões diversas e chegam até te cancelar. E muitas das vezes as pessoas são extirpadas, demitidas de seus empregos, por muitas das vezes ser infeliz em alguma colocação que se faz. Nós não devemos carimbar uma pessoa definitivamente por um infeliz comentário. A gente tem a mania de julgar, igual a mulher adúltera, que nós lemos há poucos minutos atrás. Nós batemos o martelo e acabou. Não se dá uma segunda oportunidade. É o termo do cancelamento. Falou, está demitido, não quero mais conversa, não quero mais diálogo. Acabou, você está demitido, extirpado, você é uma doença, eu não quero me aproximar de você, eu não quero ser visto ao seu lado, eu não posso ser visto sentado ao seu lado, porque se me verem sentado ao seu lado, vão me julgar também. É a política do cancelamento, é a política da arbitrariedade, é a política do que você fez, você não pode ouvir o outro lado. Portanto, irmãos, eu quero convidar você a meditar no seguinte tema dessa noite. Pense comigo, isso é para as mulheres, mas também para os homens, para todos nós. Mas pense comigo, a mulher de Jó seria cancelada nos dias de hoje? Eu perguntei isso para a Selma, hoje em casa. A mulher de Jó seria cancelada nos dias de hoje? Vamos para a Bíblia? Certa vez eu preguei esse sermão no aniversário da Federação de SAF, lá no Rio de Janeiro. A presidente da federação falou assim, ela não era pastor ainda, era licenciado, falou assim: olha, o senhor fez uma defesa da mulher de Jó que eu nunca vi na minha vida. E eu vou fazer essa defesa hoje também. Peço que você continue com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler o texto na sua integridade. De acordo com o texto que nós estamos trabalhando nessa noite, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso
o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam-se às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, ou seja, Jó tinha uma vida abençoada, não lhe faltava absolutamente nada. Vamos fazer uma comparação para os dias de hoje? Quem já ouviu falar em Bill Gates aqui? Levanta a mão. Imagine o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, bilionários. Ele tem lá seus filhos, abençoa seus filhos, está tudo bem, está tudo maravilhoso, um homem rico, bilionário. Está tudo bem, tudo correndo às mil maravilhas. Primeiro ponto dessa noite que nós vamos refletir: Deus conhece o nosso coração mesmo na adversidade. Porque Jó estava tudo bem para ele, para a família dele, para a esposa dele, para os filhos dele, para os servos dele. Estava tudo bem, irmãos. A nossa vida está tudo bem. Mas queres conhecer uma pessoa? Conheça na adversidade. Pise no calo. Versículo 6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? O que significa debalde? Jó serve a Deus inutilmente? Que está tudo bem para Jó? É fácil servir a Deus quando dá tudo bem. Acaso não o cercaste com sebe, com riqueza, a ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste os seus bens e se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro, disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
O propósito de Deus em perguntar a Satanás foi sobre Jó, não sobre a mulher de Jó. E Jó se manteve firme, íntegro, fiel ao Senhor. Muitas das vezes, irmãos, está tudo bem conosco, mas quando acontece algo, a gente murmura, a gente reclama, a gente pragueja, a gente fica aborrecido. Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Deus está falando contigo nessa noite. Nu você saiu do ventre da tua mãe, nu você vai voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós não temos nada, o que nós temos é a salvação em Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Independente das circunstâncias, independente da adversidade, independente do problema que você está vivendo, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É muito importante nós termos isso em mente, porque nós somos testados. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, esperando o momento que possa vos tragar. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. É muito importante nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, irmãos, às vezes as coisas estão tão ruins que podem até piorar, mas saiba que Deus está no controle das nossas vidas. A partir do capítulo 2, num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa, então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos da carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou o caco para com ele rapar-se. Nada é tão ruim que não possa piorar. Jó já tinha perdido toda a sua riqueza, já tinha perdido seus 10 filhos, já tinha perdido tudo. Nada é tão ruim que não possa piorar. Às vezes você está passando por um problema, aí vem uma situação, coisa pior mais ainda. Aí a pessoa fala assim: Deus é fiel. Não, Deus não é fiel. Já falei isso aqui várias vezes. Deus não é fiel. Deus é fiel à palavra dele. Deus não é fiel a você não, Vanessa. Deus não é nosso empregado. Deus é fiel à sua palavra, porque a sua palavra se fez carne, se tornou gente, se tornou Jesus e se cumpriu. Então, Deus é fiel à sua palavra, e a sua palavra cumpre nas nossas vidas.
Nós vivemos debaixo da palavra do Senhor. Agora, nós é que precisamos ser fiéis a Deus. Nós é que precisamos ser fiéis ao Senhor. A fidelidade tem que partir de nós. A fidelidade tem que partir de mim. Nós precisamos ter esse entendimento. A fidelidade parte de mim. Eu preciso ser fiel. Fiel, irmãos, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Em todas. Não, eu sou fiel a Deus, mas nessa área aqui não, Ele não toca. Não, irmão, seja fiel em tudo, mergulhe no Senhor. Mergulhe, dê um salto e mergulhe no Senhor. Vocês já viram aqueles atletas que pulam de uma plataforma e mergulham na piscina? O salto tem que sair perfeito, o mínimo de água possível que tem que sair, que o salto tem que ser. É assim que nós temos que mergulhar no Senhor. Subir na plataforma de 15 metros e mergulharmos no Senhor. Falar: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade da minha vida, eu sou teu servo. Jó passou muito pior do que nós, e Jó não pecou. Às vezes você tem um probleminha, você fica desesperado. Essa semana eu fui visitar a irmã Conceição, levar ceia para ela. E visitar a irmã Conceição é algo maravilhoso. Eu me sinto em casa. Eu falo assim: ó, não se preocupa com o lanche. Daqui a pouco vem um cafezinho, vem um pãozinho, vem um queijinho, vem um cafezinho de novo. A Geralda vai lá: pastor, vem cá, Nancy também. E no meio da ceia, a gente está fazendo a ceia e começa a falar. É algo maravilhoso, né? E eu vejo a irmã Conceição com aquela alegria, aquele sorriso, passando por um problema. Os irmãos não imaginam o problema que a irmã Conceição está passando. Mas ela está lá, firme, caminhando, sorrindo, brincando, contando caos. Eu olho para aquela mulher, eu falo: gente, eu saio de lá confortado. Olha, eu tenho o privilégio de ser pastor dessa família. Sabe, é algo que é maravilhoso. São exemplos assim que a gente precisa seguir. Pessoas assim que a gente precisa ter como referencial. Nada é tão ruim que não possa piorar, mas Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. Saiba que Ele está no controle da sua vida. Em terceiro lugar, a pergunta do tema da mensagem: a mulher de Jó seria cancelada hoje? Então a mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aí eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Quem nunca, vou fazer igual Jesus falou lá: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca se explodiu com alguém? Quem nunca se aborreceu com alguém? Quem nunca brigou com alguém? Quem nunca decepcionou alguém? Quem nunca, no meio do nervosismo, explodiu e falou que não devia na hora errada, foi infeliz no comentário? Quem nunca? Atire a primeira pedra. Se coloque no lugar da mulher de Jó. Uma mulher ser uma matriarca de um lar com todas as benesses que a mulher de Jó tinha. Uma mulher que tinha tudo a tempo e a hora.
vários empregados, mordomos, os filhos, banquetes, uma mulher que vivia na alta sociedade, na high society. Uma mulher acostumada com tudo. Você imagina, uma mulher acostumada com tudo do bom e do melhor. Do nada. Porque o propósito foi com Jó, não foi com ela. E nem Jó sabia do que estava acontecendo. Foi algo de Deus com o Satanás. Aí você imagina, uma mulher que tem tudo na vida, a matriarca, acontece isso. E de uma hora para outra, ela vê sua vida literalmente acabada. Se coloca no lugar da mulher de Jó. A gente, por muito menos, briga com as nossas esposas brigam com a gente, marido. Não é ou não é? Estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Quantas vezes nós já nos aborrecemos com os nossos cônjuges? Quantas vezes a gente já brigou? A gente é infeliz num comentário. A gente é infeliz numa palavra. Mas a mulher de Jó não. A mulher de Jó falou uma coisa terrível. Algo importante ressaltar foi a fé de Jó que Deus falou para observar. E de sua mulher, pois Deus conhece as nossas limitações. O diálogo de Deus com Satanás foi sobre Jó, não foi sobre a mulher de Jó. Porque se fosse, com certeza ela não suportaria. Ela pecaria, como ela pecou. Entenda, Deus tem um propósito com você, específico. Deus tem propósito com você, específico. Isso não quer dizer que o propósito que Deus tem contigo, a sua esposa, tem que fazer parte do mesmo propósito de Deus contigo, e vice-versa. Eu tenho dito que nós precisamos ter as nossas experiências pessoais. A experiência do Marcos Paulo não pode servir para a Alessandra, e a da Alessandra não pode servir para o Marcos Paulo. Ela precisa ter a dela e ele a dele, porque Deus vai falar. Deus vai falar. Não é o pastor que vai falar. Deus pode usar o pastor para falar, mas Deus vai falar com você. Então, a mulher de Jó não estava preparada para aquilo. E o que Deus fez foi com Jó, não foi com a mulher dele. Concluindo o sermão dessa noite, meus irmãos, do erro à restauração da mulher de Jó. Obviamente a mulher de Jó estava muito errada, com certeza ela estava errada. Nós aqui não estamos passando a mão na cabeça da mulher de Jó, mas aqui também não podemos ser insensíveis com ela. Ela era humana, uma mulher, uma mãe como qualquer outra, e havia perdido seus 10 filhos de uma só vez. Depois de tudo isso, ela ainda estava diante do seu marido, que havia sido o homem mais importante do Oriente, mas que agora estava humilhado, assentado no meio dos entulhos da cidade. Portanto, na avaliação da mulher de Jó, não lhe restava mais nada. É possível que, ao dar aquele conselho a Jó, ela tivesse em mente o fim do sofrimento do seu marido. Mas Jó era fiel a Deus, não estava disposto a abrir mão da sua integridade. E aí, irmãos, eu quero encerrar esse sermão dizendo o seguinte: o livro de Jó, depois desse episódio, ele não fala mais da mulher de Jó. Só que se você pegar lá em Jó 42, dos versos 13 a 15, diz assim: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e da terceira Queren-Hapuk. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó,
e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então é bem provável que ela também tenha aprendido muito com todo aquele sofrimento que recaiu sobre sua casa, e de alguma forma foi aperfeiçoada. A Bíblia não fala que Deus deu uma segunda mulher a Jó. Saiba de uma coisa, mesmo com os erros, nós precisamos caminhar juntos. Mesmo com os defeitos, nós precisamos caminhar juntos. Aquela mulher falou aquela bobagem para Jó, mas em nenhum momento a Bíblia fala que ela abandonou Jó. Em nenhum momento o livro fala que ela deixou Jó. Porque se Jó tivesse tido outra esposa, teria no texto, Jó teve 7 filhos e 3 filhas com uma outra mulher. Não. A Bíblia, ela é bem clara, não fala que Jó teve uma outra mulher. Subentende-se que a mulher de Jó ficou com ele até o final. Portanto, irmãos, antes de cancelar alguém, antes de execrar alguém, antes de falar de alguém, dê a oportunidade da pessoa se defender. Ouça o outro lado. Busque uma reconciliação. Busque perdoar. Perdoe. Eu falei aqui no início do culto que às vezes existem momentos que a gente precisa ficar calado, deixar Deus agir. Sabe por quê, irmãos? A igreja não é minha, não. A igreja não é do pastor Anderson, não. A igreja não é do conselho, não. Essa igreja aqui, o dono dela se chama Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor de todos nós. E nós vamos prestar contas a Deus daquilo que nós fazemos. E eu, como pastor, sou responsável pela sua vida. Mas eu preciso que você me cubra em oração. Preciso que você me cubra intercedendo pela minha vida. Porque eu também preciso de oração. Eu preciso de carinho, afeto, compreensão. É muito importante. E tem que haver uma via de mão dupla. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de reconciliação. Eu sempre digo isso, né? Hoje é dia de restauração, porque todo dia é dia de reconciliação, todo dia é dia de restauração. E eu já falei várias vezes aqui, eu posso, não crie expectativas em mim, porque eu posso um dia te decepcionar. Eu posso um dia te frustrar. Mas tem uma letra, ontem eu estava vendo a Lili aqui na frente cantando, eu abracei ela, eu falei, eu queria ter uma filha assim. Ela falou, mas pastor, eu sou rebelde. Eu falei, mas não tem problema ser rebelde não. E aí eu falei para ela, um dia eu posso te decepcionar, Lili. Mas tem um louvor que diz assim, meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Então eu quero dizer para você aqui, meu irmão, você que está em casa, você que está aqui na igreja, se algum dia eu te ofendi, se algum dia eu te falei alguma coisa que te frustrasse, que te decepcionasse, eu te peço perdão. Eu te peço perdão por alguma coisa que eu tenha feito a você. Mas nós não devemos carimbar, julgar e cancelar as pessoas como o mundo, como a sociedade tem feito nos últimos tempos. Que Deus nos abençoe.